Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que acomete muitas crianças. É o transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno é quando a criança ela sente medo de deixar os pais, por exemplo, saírem para trabalhar ou então ela ir para a escola, deixar os pais irem embora, certo? E no DSM-5 está falando algumas características desse transtorno. É o medo ou ansiedade impróprio ou excessivo em relação à idade, à faixa etária da criança, envolvendo a separação de quem elas têm apego. Então, no caso, por exemplo, a criança se recusa a sair de casa para ir para a escola, ou ir em clube sem o pai ou a mãe, ou algum irmão. A criança, ela se recusa a dormir na casa de alguém, ela se recusa a ficar com a babá, porque os pais têm que estar sempre ali, todo o tempo, junto com elas. Até mesmo para dormir, tem crianças que não dormem na própria cama, no próprio quarto, tem que dormir na cama dos pais, junto com os pais. Isso tudo é caracterizado como uma ansiedade de separação. Outro ponto importante é as repetidas queixas. Por exemplo, quando o pai fala que vai viajar ou a mãe, a criança começa a sentir dor de barriga, dor de cabeça, e se bobear dá até febre, tá? São sintomas somáticos à ansiedade dela pela separação, a iminente separação dos pais. Só de cogitar a ideia, a criança já fica doente, tá? O medo, a ansiedade e a esquiva dura pelo menos 4 semanas nas crianças e adolescentes. E na fase adulta, pode durar de 6 meses a mais, esses sintomas da ansiedade de separação. Ela causa sofrimentos significativos ou prejuízo no funcionamento acadêmico, profissional ou pessoal da pessoa. Por exemplo, se a criança não consegue ir à escola, permanecer na escola por causa da ansiedade de separação, ela não vai ter uma formação acadêmica. A mesma coisa é uma pessoa mais velha que não consegue permanecer afastado de casa, no lugar que ela considera seguro, para poder ir trabalhar. Como que ela vai trabalhar? Não tem como. Então, quando essa ansiedade de separação começa a atrapalhar a parte acadêmica da criança, ou então a parte profissional dos pais, ou então a parte social, né? A parte social, os pais não podem sair mais sozinhos, porque a criança não deixa, fica insegura, fica chorando. Então, isso tudo começa a trazer problemas para o lar. E traz essa necessidade excessiva de apego da criança, ela traz muitos conflitos familiares, porque um dos pais vai achar que é bobeira, o outro vai querer super proteger a criança, então acaba ocasionando problemas, conflitos familiares. O início dessa ansiedade de separação, desse transtorno, na criança é na idade pré-escolar, tá? Começa na idade pré-escolar. Raramente aparece na fase da adolescência, tá bom? Pode vir a aparecer no final da adolescência, mas no período do início da adolescência é mais difícil que aconteça. Mas no período pré-escolar, de idade pré-escolar, por quê? Porque a criança, a partir do ano de idade, ela começa a estranhar, ela tem um período de estranhamento, né? Chega um estranho em casa, a criança vai no colo, começa a chorar. Então, a criança tem um período de estranhamento. Se não for tratado, cuidado direitinho, pode vir a gerar essa ansiedade generalizada na idade pré-escolar, onde ela vai conviver com pessoas diferentes dela. Não tem costume, né? Ela não tem costume de conviver com essas pessoas que são diferentes, num ambiente diferente. Então, é importante que os pais já vão introduzindo a criança em outros ambientes. A partir da primeira infância, né? Já vão introduzindo a criança em outros ambientes, com outras pessoas, para que ela já vá se familiarizando, né, com outros ambientes, a não ser o ambiente familiar e as pessoas que ali estão inseridas. A superproteção e intromissão parental
ela pode estar associada a esse transtorno. Por quê? O pai e a mãe, que é muito superprotetor, não deixa a criança ir na casa de ninguém, não deixa a criança fazer nada, não deixa a criança se associar com outras pessoas. Ele está deixando a criança cada vez mais dependente deles. E essa dependência, ela causa ansiedade. Quando meu pai não estiver comigo, o que eu vou fazer da minha vida? É mais ou menos isso que a criança pensa. Nossa, eu dependo do meu pai para tudo. Para comer, para beber, para vestir, para tudo. Ele que decide tudo. Eu não tenho decisão de nada. Ele me protege de tudo. Então, se eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe aqui pertinho de mim, o que vai ser de mim? Então, a criança ela começa a gerar uma ansiedade, certo? Ela começa a fabricar nela uma ansiedade. Essa ansiedade de separação, ela está relacionada também com o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ela pode estar junto, comórbida, né? Ser comórbida com o transtorno de ansiedade generalizada. Outro ponto também importante é que essa criança que desenvolve esse transtorno de ansiedade de separação, ela pode ter retraimento social, ela pode ser uma criança apática, tá? Ela pode ser uma criança triste, com dificuldade de concentração no trabalho ou nos brinquedos. Na hora de brincar e tudo, ela não consegue se concentrar, porque a todo momento ela está preocupada se os pais estão perto ou não, se as pessoas que cuidam dela estão perto ou não. Então, isso prejudica o desenvolvimento social e emocional da criança, tá? Quando elas se tornam adultas, as crianças elas podem ser dependentes e superprotetoras. Então, essas crianças, quando adultas, elas se tornam extremamente dependentes, por exemplo, se for uma menina, do esposo. Se for um menino, da esposa. Certo? Então, ou então, se forem pais, se tornam super protetores, certo? Porque vão replicar o comportamento dos pais, dos seus pais, né? No caso, seus pais. Esse transtorno de ansiedade também, de separação, está relacionado com o ambiente familiar da criança. Por exemplo, se ela tem um ambiente onde os pais, eles são pouco afetivos, não demonstram tanto carinho, amor, afeto, confiança, não passam isso para a criança ela vai ter muita necessidade de estar ali colada com os pais, procurando receber qualquer migalha de carinho e afeto, tá? Outro ponto é o apego inseguro, principalmente por parte da mãe. Se a mãe é ansiosa, está ansiosa, os filhos automaticamente copiarão o exemplo da mãe. Então, os filhos também sentem a ansiedade. Então, se a mãe tem ansiedade de separação, desenvolveu a ansiedade de separação, provavelmente os filhos também desenvolverão. Então, é muito importante para que os filhos tenham saúde mental, que a mãe, que é a que fica mais com os filhos, tenha saúde mental. Então, se você tem ansiedade, você sente que você tem ansiedade de separação, você tem um transtorno de ansiedade generalizada, você tem um quadro depressivo, você deve procurar uma ajuda profissional para que você possa tratar esses seus problemas, né? Para que não venha a refletir no comportamento dos seus filhos, na saúde mental dos seus filhos. Outro ponto é a discórdia parental severa. Então, a criança, quando ela vê muita briga em casa, ela pode vir a desenvolver esse transtorno de ansiedade de separação. Por quê? Porque ela tem medo que os seus pais se separem. E um dos pontos-chave para que haja esse transtorno de ansiedade de separação vem da possibilidade ou do divórcio, a efetivação do divórcio, tá? Muitas crianças desenvolvem a partir das brigas e depois, quando os pais se divorciam, também pode ser que a criança desenvolva esse transtorno de ansiedade de separação. Outro ponto é o transtorno mental de um dos pais. Se um dos pais tiver
o transtorno de pânico ou o transtorno depressivo maior, a criança pode vir a desenvolver o transtorno de ansiedade de separação. A gente pode ver nas leituras científicas que 73% das crianças que possuem pais depressivos ou com ansiedade generalizada, elas podem vir a desenvolver, tá? O transtorno de ansiedade de separação. Outro ponto é quando um dos pais está doente, uma doença mais complicada, onde os pais precisam ficar internados, né? Então a criança pode vir também a desenvolver o transtorno de ansiedade de separação. No momento que nós estamos vivendo hoje, que é o momento de do Covid-19, muitas crianças têm desenvolvido esse transtorno. Por quê? Porque os pais, quando saem para trabalhar, eles estão expostos, né? Expostos a contrair o vírus, expostos a irem para o hospital, a serem, né, entubados e até mesmo risco de morte. Então, é comum que as crianças desenvolvam esse transtorno de ansiedade de separação por conta disso. Outro ponto importante e que também influencia o desenvolvimento do transtorno de ansiedade de separação são pais imaturos, pais egocêntricos que olham somente para o próprio umbigo, né? Ou então pais com comportamentos antissociais, pais que não conversam, que não saem, não divertem, que não compartilham experiências com os filhos e com ninguém, pais nervosos, pais ansiosos, pais estressados, certo? A probabilidade de seu filho, se você é assim, a probabilidade de seu filho desenvolver transtorno de ansiedade de separação é imensa, tá? Então, mais uma vez eu digo, se você se percebe nesse tipo de comportamento, você deve procurar ajuda para que você, se tratando, consiga amenizar a situação de seus filhos, a saúde mental de seus filhos. Outro ponto é a violência doméstica. Um lar onde existe agressão, onde existe palavras ofensivas, discussões, a possibilidade de o seu filho desenvolver transtorno de ansiedade de separação é muito grande, tá? Outro ponto é o desemprego de um dos pais. Quando um dos pais perde o serviço, passa por momentos turbulentos, né? Então, os filhos, eles tendem a desenvolver também esse transtorno de ansiedade de separação, ok? Essas crianças com ansiedade de separação, elas apresentam baixa tolerância à humilhação, elas apresentam medo excessivo em falhar e elas têm tendência a sofrer bullying. Por quê? Elas estão cada vez mais retraídas, apáticas. Então, elas não conseguem se expor para tentar, né? A vida é são sucessivas tentativas, né? Na vida nós temos sucessivas tentativas e nós podemos acertar ou errar. E se a gente tem medo de arriscar, muitas coisas que a gente poderia ter acertado, a gente não vai acertar. E isso gera ansiedade. Será que vai dar certo? Será? Então, ou então pode gerar a depressão, se eu tivesse tentado. Então, é muito importante que nós prestemos bastante atenção nos nossos filhos, ok? O tratamento. Então, eu percebi que o meu filho, ele fica ansioso quando eu falo que eu vou viajar sem ele, ou quando eu falo que eu vou ter que trabalhar até mais tarde, ou então eu coloco ele para dormir no quarto dele e na caminha dele, e aí ele não quer, ele chora e tudo mais. O que eu posso fazer? Como que eu posso intervir nisso? Aí eu trouxe alguns pontos. Primeiro, os pais, eles devem ouvir atentamente e acolher os sentimentos dos filhos em relação a essa ansiedade de separação, tá? Por que, meu filho, você tá desse jeito?
e tudo. Então, é tudo uma escuta, tá? Os pais devem escutar, né? Ah, deixa de ser bobo, ser bobeiro. Não, não deve ter essa fala, tá? Os pais devem primeiro escutar. Segundo ponto, manter a calma quando a criança está ansiosa. O que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes as crianças ficam ansiosas, a gente fica mais ansiosa ainda. E manda calar a boca, e pega o chinelo, e isso, aquilo, outro. Piora a situação, mais nervoso fica a criança. Não sei quanto a vocês, mas quando as minhas filhas eram pequenas e elas começavam a chorar, e a gente pegava elas no colo, quanto mais estressada e ansiosa eu ficava para elas dormirem, mais elas choravam e demoravam a dormir. Quando eu pegava elas e acolhia elas e cantava, fazia dormir e tudo mais, ninava, elas se acalmavam mais facilmente. Então o grande segredo é: fique calmo, tá? Mantenha a calma. Por isso que é importante os pais cuidarem da saúde mental. Porque as crianças copiam o seu exemplo. Se você estiver agitada, elas vão ficar agitadas. Se você estiver nervoso, ela vai ficar nervosa. Então, você precisa manter a calma. Terceiro ponto é relembrar a criança de situações semelhantes que ela conseguiu superar. Por exemplo, a criança não quer ficar na escola hoje. Ai, pai, eu não quero ficar, o senhor vai trabalhar, depois o senhor vai sair, não sei o que, eu não quero ficar. Filho, por que você não quer ficar? Ah, eu tô com medo, coisa e tal. Tá bom, filho, lembra de ontem? Ontem você ficou, aconteceu alguma coisa de errado? Não, pai, não aconteceu. Então, filho, hoje é mais um dia que você ficará na escola e estará tudo bem quando eu voltar para te buscar. Então, você começa a relembrar a criança de eventos passados que ela conseguiu viver aquela experiência de forma positiva, certo? O quarto ponto é técnicas de relaxamento. Respiração profunda, contar até 10, certo? Tudo isso ajuda a criança a relaxar, acalmar, pensar coisas boas, pensar que ela está num ambiente agradável, que ela está segura. Isso tudo ajuda a criança a vencer esse período crítico da ansiedade de separação, tá? O outro ponto, o quinto ponto, é planejar as transições com a criança. Por exemplo, como chegar à escola. Tá saindo da escola hoje? Ô filho, amanhã a gente vai vir para a escola e aí a gente vai vir de carro, amanhã a gente vai de carro, tá bom? Você vai gostar? Então, que tênis você quer vir para a escola? Começa a planejar com ela a ida à escola, fazer com que seja uma coisa prazerosa, que ela tenha vontade de ir, de estar na escola, certo? O outro é encorajar a criança a participar de atividades fora de casa. O que está acontecendo muito nos nossos dias hoje? As crianças estão dentro de casa, somente dentro de casa. Isso é um problema sério, grave, porque elas ficam o tempo todo na tela, certo? O tempo todo. Se não é computador, é celular, se não é celular, é televisão. Por quê? Elas não têm outras opções, tá bom? Quando terminar a pandemia, eu espero que termine este ano, o que você pode fazer para o teu filho, para a saúde mental do teu filho? Levá-lo a participar de algum clube. Um grupo de caminhada, os desbravadores, os aventureiros, uma escolinha de futebol, escolinha de natação. Por quê? Ele vai se relacionar com outras pessoas, diferentes do pai, da mãe, dos irmãos. E isso traz uma melhora significante no transtorno de ansiedade de separação. É como se fosse um enfrentamento, tá? Ele vai estar fazendo uma atividade prazerosa para ele, vai estar seguro com pessoas confiáveis, certo? E mais para frente a gente vai falar também como você ensinar seu filho a se manter seguro, né?
perante a pedofilia, os problemas todos que nós estamos passando. Sempre passamos, né? Mas agora está mais claro. Então, é importante que você ensine seu filho a se relacionar com outras pessoas a não ser os familiares. Tá bom? Outro ponto é assegurar para elas que os sintomas que elas estão sentindo, a dor de cabeça, a dor de estômago, tá? Estão associadas ao medo de ficarem afastados dos pais, tá? As crianças têm medo, quando tem esse transtorno de ansiedade generalizada, as crianças têm medo de que seus pais morram, de que aconteça algum acidente, nunca mais elas vejam os pais. Então é importante assegurar, elas sentem dor de cabeça para não sair de casa, sentem enjoo, náusea, vômito. Então é importante você ir trabalhando, filho, olha, isso é normal. Sabia que eu senti isso também e tudo? É natural que você se sinta assim, mas vai passar. É porque você está ansioso. Vamos fazer aquela técnica da respiração e tudo. Então você vai trabalhando a ansiedade do seu filho. Se caso esses pontos, o último ponto é elogiar. Elogie seu filho nas coisas positivas que ele faz. Muitas vezes a gente cobra muitas negativas e esquece de elogiar as positivas. Comece a elogiar as coisas positivas dos seus filhos, ok? Principalmente as pequenas iniciativas que eles tiverem de se manterem afastados de você. Muitos pais também têm a dificuldade de se afastar dos filhos, tá? Não permite que os filhos vão para longe, não permite que os filhos saiam de casa, não permite que os filhos façam nada. Aí depois fala que o problema é dos filhos. Não, aí quem tá com problemas é você. Então você precisa procurar ajuda. Se caso nenhum desses toques que eu te dei não resolverem, o ideal é que você procure ajuda, tá? De um profissional idôneo, para que possa ajudar seu filho a sair desse quadro de transtorno de ansiedade e separação, ok? Então eu espero ter contribuído com vocês nesse tema que é tão importante e que dá tanto trabalho para os pais, né? Principalmente no ponto aí de dormir na cama dos pais, de não querer ir para a escola, né? Isso aí é bem complicadinho mesmo. Então, eu espero ter contribuído com vocês neste conteúdo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, tá bom? E acompanhe a gente na nossa página do Instagram. Nós temos também uma página no Face. Um grande beijo, fica com Deus.